Olá, aqui é o Pastor Paulo Oni e você está ouvindo mais um episódio do podcast 1CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura na Palavra de Deus para a edificação da sua fé. A leitura de hoje, Mateus capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: todo aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um só fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereçam-lhe também a outra.
E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Finalmente chegamos no início do Sermão do Monte. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los. É muito interessante que a maneira como Mateus nos narra esse episódio, que de forma mais resumida é narrada também a partir de Lucas capítulo 6, Mateus vislumbra Jesus como um novo Moisés. Assim como Moisés subiu ao monte Sinai para receber a palavra e a lei, Jesus sobe em uma montanha para ensinar seus discípulos e as multidões. Também vemos a preocupação de Mateus em colocar Jesus como aquele que interpreta a lei e media uma nova lei para todas as pessoas. Enquanto Moisés foi o portador da antiga aliança, na perspectiva de Mateus, Jesus é aquele que nos apresenta uma nova aliança. Mas essa nova aliança, essa nova lei e esse novo padrão não vem no sentido de desfazer aquilo que nós tínhamos antigamente. Muito pelo contrário. Jesus diz claramente: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, ou seja, tudo que está no Antigo Testamento. Não vim abolir, mas para cumprir. Jesus também expande as exigências da lei, não apenas vislumbrando a prática pela prática, mas também a transformação do coração. A nova lei de Jesus Cristo deveria afetar principalmente o coração e, a partir do coração, transformar toda a pessoa. E é nesse sentido que Jesus começa o seu célebre ensinamento com as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças vêm num sentido totalmente contrário daquilo que nós achamos como padrão. Os felizes não são os ricos, mas são os pobres. Os felizes são aqueles que choram e não aqueles que riem. Os felizes são os humildes. Os felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Os felizes são aqueles que têm coração puro. E todas essas felicidades estão atreladas a Deus. Não há nenhuma felicidade inerente ao ser humano ou àquilo que o ser humano pode ter. Tudo está atrelado ao reino de Deus e à realidade do Senhor. Os discípulos que estão ouvindo essa mensagem também são chamados a serem os novos emissários dessa nova lei, brilhando no mundo como luz e fazendo a diferença no nosso mundo como sal. Jesus vai afirmando ponto a ponto as questões mais importantes e mais representativas, por exemplo, da lei antiga, sempre com a seguinte introdução: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Jesus cita leis, por exemplo, não matarás, não adulterarás, a questão do divórcio, a questão do juramento, a questão da vingança, a questão dos inimigos e de como nós devemos tratar os inimigos, citando trechos que estão em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, mas nunca com a intenção de, como nós afirmamos anteriormente, de abolir a lei ou de tornar obsoleto a lei de Moisés. Muito pelo contrário. Aquilo que Jesus traz como direcionamento prático e como o seu padrão renovado está no sentido de intensificar o uso e a aplicação dessa lei, não apenas como algo que regula nosso comportamento, mas como aquilo que transforma o nosso coração. Veja, a questão não é apenas não matar, mas a questão é como você trata o próximo a partir das suas intenções do coração. Você chamar alguém de louco, você desmerecer alguém de forma humilhante já é, na opinião de Jesus, um ato de assassinato. Como você se relaciona com as pessoas também determina como você se relaciona com Deus, na medida em que, se você tiver algo contra alguém, você deve deixar a sua oferta no lugar, ir se reconciliar e voltar a adorar
a Deus. A questão do adultério, por exemplo, não é apenas o ato flagrante de alguém casado deitar-se com outra pessoa que não é o seu cônjuge. Não, muito além disso. Qualquer que olhar para uma mulher, ou, se você for mulher, qualquer que olhar para um homem e desejá-lo ou desejá-la, já cometeu adultério aonde? No seu coração. O foco de Jesus é trazer luz àquilo que a lei era incapaz de fazer. Ou seja, trazer luz ao seu coração, porque é do coração que brotam todas as nossas ações e é a partir do coração que nós somos transformados. O divórcio, que era um ato de concessão de Deus, não deveria ser feito à torto e à direito, mas apenas em casos específicos. Os juramentos não poderiam ser feitos de forma a banalizar o sagrado. Não. Nada nos pertence. O nosso sim e o nosso não deveriam sim ter um aspecto definitivo. Nós não podemos nos vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. A antiga lei de Talião, olho por olho e dente por dente, reforça apenas a nossa natureza violenta. Mas aquilo que o Mestre, por meio da sua nova lei, nos ensina é de nós perdoarmos, de darmos a outra face, de darmos uma outra chance, de não resistir ao perverso. E tudo isso está ancorado no mandamento do amor. Ame o seu próximo, mas sem odiar o seu inimigo. Note que a questão do odiar o inimigo não é algo que está na lei. Na lei de Moisés está claramente escrito que você deve amar o próximo. Mas odiar o inimigo seria aquele silogismo humano de pensar, se é uma coisa, então deve ser aquela. Então, se eu amo os nossos amigos, se amo o meu próximo, eu devo odiar o meu inimigo? Não. O amar as pessoas significa orar, abençoar, principalmente aqueles que nos perseguem, porque na opinião de Jesus, não há nenhuma recompensa a mais em você amar quem lhe convém, mas amar a todos emula, inclusive, o amor de Deus para com todos. E mais uma vez, Jesus como o novo Moisés, Jesus como aquele que vem cumprir a lei, coloca no centro de todas as coisas algo determinante. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A nova ética do reino de Deus, que é revelada nesse momento, é essa ética, é esse padrão, é essa vontade divina que nos aperfeiçoa. Não no sentido de nós sermos isentos do pecado e vivermos uma vida moralmente perfeita como Deus tem. Não, mas é de nós nos colocarmos numa situação onde, a partir da transformação do nosso coração, as nossas ações, os nossos pensamentos, aquilo que nós falamos é por meio da obra do Espírito em nós, transformado, para que nós possamos ser perfeitos, ou seja, maduros, como é a vontade de Deus. Esse ensino é um ensino que precisa ser lido, é um ensino que precisa ser refletido com muita atenção. Muitas vezes nós queremos trocar ou nós queremos transformar as nossas ações primeiro do que o nosso coração. Mateus 5, 6 e 7 é o grande manifesto contra o legalismo, é o grande manifesto do Evangelho. Não é nós regularmos e nós aprisionarmos as nossas mãos e os nossos pés. É nós, primeiro, colocarmos o nosso coração disponível a Deus para que esse coração seja transformado. E na medida que o coração é transformado, todo o resto vai sendo divinamente afetado para que nós possamos viver essa nova lei, que não é o abandono da lei anterior, mas é o seu cumprimento. Voltamos com Jesus ao âmago, ao espírito da lei, que não é tornar-nos pessoas sem vida e legalistas, mas nos aproximar do padrão de excelência e de perfeição, de maturidade em Deus, por meio daquilo que Jesus faz em nós e também por meio de nós. Que esse ensino possa regular nosso coração, ajustar as nossas atitudes e que possamos viver para a glória e honra de nosso Deus. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau. Você ouviu mais um episódio do podcast 1CPD, um capítulo por dia. Direção executiva, Rodrigo Leitão. Direção de arte e criação, Guilherme Amarino. Produção, roteiro e narração, Paulo Won. Arte de capa,
Adriele Neves. Distribuição APcom.